Olá, pessoal. Vão entrando aqui, que a gente vai se organizando deste lado. A Bruna já está entrando. Ei. Oi, Oi, Bruna, tudo bem? tudo? Vou tentar colocar aqui um comentário fixo com o tema. Deixa eu ver. Ah, Na tá. outra, na outra vez eu consegui, vamos ver se eu consigo de novo. Tá me escutando bem? Aham, tô bem. E tu? O que que tá? Também. Tá tudo certo. Então tá. Tá bem bom. Mas já agora eu não sei mais onde é que fixa. O que eu consegui? Bom, enfim, não rolou. Ah, tá saindo como comentário. Mas tinha na outra vez aparecido. Ah, tá cortando minha cabeça, deixa eu arrumar. Ah, peraí. Pra não ficar tudo cortado. Não, tem que botar uma coisinha embaixo. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai se arrumando aqui. Pois é. Acho que agora tá bom. Pra ver melhor. Tá me Bom, enxergando pessoal, certinho? dei um ok se vocês estão nos escutando bem, se vocês estão nos vendo bem, se está tudo certo. O pessoal ainda tá entrando. Ó, a Mayra. A Mayra deu um ok ali. Mayra deu ok. Muito bem. Então tá, a gente já vai aos poucos começando, esperando se mais gente vai entrar. Uh, Bom, hoje nosso tema aqui da nossa conversa, né? A ideia é bem fazer uma conversa entre eu e a Bruna sobre treinamento de força no meio aquático. A ideia é tentar transitar um pouco desde a história, mas nem tanto da história, mas falar um pouquinho pelo menos, mas a ideia é chegar lá na aplicação prática mesmo. Né? Eu acho Isso. que muita gente que está aqui hoje deve ter visto ontem o Cruel também na live com o Nino. É. Então, ontem já teve bastante coisa, foi bem legal, teve bastante conteúdo. E hoje a nossa ideia é conversar um pouco mais sobre e trazer bastante questões de aplicação prática, né? A Bruna vai contar um pouquinho da trajetória dela, dos trabalhos que ela vem fazendo. Então, essa é a ideia, bem conversado. Aí eu já aproveito também para pedir para quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever nos comentários. Na medida do possível, eu vou tentar anotar eles. E se couber dentro do que a gente está falando, a gente pode tentar já encaixar a pergunta, né? Pensando nessa nossa ideia de fazer meio que uma conversa. Se não encaixar, a gente vai tentar deixar para o final, para as perguntas serem respondidas no final, tá bom? Isso. Antes de começar, só me apresentar rapidinho. Acho que na outra live com o Arthur eu esqueci de me, Acho de que me não. apresentar. Mas eu sou a Ana Carolina, sou professora aqui na URGS, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu coordeno o GEPAT junto com o professor Cruel e com a professora Rochelle, tá, atualmente. Então, a Bruna é uma doutoranda, né, do nosso grupo, ela é orientada pelo professor Cruel, e ela já está no grupo há 13 anos, não. Não. Desde 2013. Isso. 13 anos sou eu, um pouquinho mais. Ela é bacharel em Educação Física, mestre em Ciências do Movimento Humano e agora está, então, fazendo seu doutorado também no mesmo programa, né? No programa de Ciências do Movimento Isso. Humano, aqui na URGS. Bruna, pode falar um pouquinho mais de ti se tu quiser e eu acho que já dá para tu também falar um pouco do porquê que tu começou a estudar água, do porquê que tu começou a estudar o treinamento de força na água também, e, enfim, fique bem à Tá, vontade. tá bom. Bom, então, como a Ana já falou, né, eu sou formada em Educação Física, bacharelado pela URGS e também fiz o meu mestrado no programa de Ciência do Movimento Humano, lá da URGS, onde eu atualmente estou no meu doutorado
no segundo ano agora, entrando no fechando o segundo ano agora em agosto do doutorado. Então já tenho uma trajetória aí, digamos que grande, né? Eu fui convidada pelo professor Krupp a participar do grupo de pesquisa dele em 2013, quando eu estava realizando a disciplina de fisiologia do exercício, né? Eu acho que ele meio que cata aí os alunos dentro de fisiologia do exercício, então eu fui uma dessas aí. Então, no ano de 2013, ele me convidou primeiramente para trabalhar no projeto de extensão, né, que a gente tem lá dentro do grupo. Então, um projeto de extensão de hidroginástica e jogging aquático. Então, nesse ano eu comecei como monitora, que geralmente todo mundo, quando entra dentro do projeto, antes de ministrar aula, primeiramente auxilia, né, trabalha então fazendo as aulas junto, enfim. E aí, logo em seguida, eu já comecei a participar dos projetos de mestrado e doutorado e já fui me inserindo na pesquisa. Antes de entrar no grupo, eu nunca tinha tido nenhuma nada de experiência com exercício no meio aquático. Só a natação, assim, que eu realizei quando eu era mais nova, enfim, mas eu nunca tinha realizado nenhuma dessas práticas, hidroginástica, jogging aquático, nem sabia o que era o jogging aquático, o deep water running, né, que o pessoal costuma falar, então. Então foi dentro do grupo que eu comecei a ter essa experiência e tanto a dar aula como participar das pesquisas. E foi dentro do projeto, depois ministrando as aulas, que eu comecei a me questionar sobre algumas coisas, né? Principalmente sobre a prescrição dos exercícios. E ali, dentro do nosso projeto, eu acho que tem uma coisa muito legal que a gente sempre junta o que a gente vê na pesquisa com a prática e tenta sempre aplicar, né, o que a gente vê lá nos projetos e nos estudos de mestrado e doutorado dentro lá da prescrição dos treinamentos do nosso projeto de extensão. Então, foi a partir daí que começou a vir meus primeiros questionamentos sobre além do exercício aeróbico, né, principalmente treinamento de força, que eu nunca tinha ouvido falar antes de entrar no grupo de pesquisa. Então, eu acho que dentro da própria universidade, quando se fala de treinamento de força no meio aquático, muitas pessoas não sabem, né, o que significa, como é, mas eu boto carga, como é que funciona. Então, eu dessas que não sabia que existia. Então, chegando lá e trabalhando dentro do projeto de extensão e dando aula, que eu me deparei com essa modalidade e comecei a me questionar e ver que é um campo muito interessante, uma alternativa muito interessante para quando a gente quer trabalhar força e obter ganhos de força muscular. Outra coisa também que não sei se todo mundo sabe, mas a Ana foi minha co-orientadora durante, acho que os meus primeiros 2 anos ali dentro do grupo, né, 2014, 2015, acho que foi 2015 que a Ana foi daí para Uberlândia, né, 2016, por aí. Então, também ela foi uma grande influência na minha vida, assim, dentro dessa linha de pesquisa, me ajudou muito, foi o que me encorajou muitas vezes a dar alguns passos, né? Até ir em congresso, meu primeiro congresso foi com a Ana. É verdade. Então isso é legal de comentar, assim, porque né, tem uma grande influência nisso. Bom, depois o treinamento de força, como eu falei anteriormente, foi quando eu comecei a trabalhar, né, dar aula e participar dos projetos. E aí surgiu a ideia do meu TCC, posteriormente o mestrado e doutorado. Tudo isso, esses meus questionamentos foram através das nossas pesquisas, enfim, né, do nosso meio ali que a gente vive estudando. Então, foi pensando em melhor prescrever, uma melhor prescrição dentro dos exercícios no meio aquático. Né? Então, esse sempre foi o meu objetivo, encontrar dentro das pesquisas uma forma de melhor prescrever e atingir os benefícios por completo. Bom, o que mais? Deixa eu pensar. Não, acho que era isso sobre minha trajetória, acho que era isso. Muito Depois bem. eu vou falar sobre eu vou falar um pouco mais sobre meu trabalho de TCC, mestrado, né? Sobre
os resultados, enfim. Sim. É engraçado que tu tá no teu segundo ano do doutorado, né? E foi no meu Isso, segundo ano de doutorado que tu começou a trabalhar comigo. isso, exatamente. Foi mais ou Bom, menos nessa época. exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre um breve histórico, né? Pensando assim, quando que o treinamento de força na água ele começou a aparecer nos estudos científicos, né? Quando que a gente começou, a gente percebe que isso é uma modalidade que começou a ser realizada dentro d'água e também, né, estudada, na verdade, talvez realizada ela já era, mas dentro d'água os estudos Sim, com essa modalidade dentro d'água eles começaram num período. Queria que tu falasse um pouquinho como é que eram esses estudos e quando que isso começou. tá. Assim, comparado com o treinamento de força realizado no meio terrestre, seria uma modalidade bem recente, digamos assim. Os primeiros estudos, eles começaram a ser publicados lá pelos anos 2000. Então, em 2001, saiu um dos primeiros estudos que foi realizado por Patrick e colaboradores, onde eles tentaram comparar um treinamento de força realizado no meio aquático com um treinamento de força realizado no meio terrestre. Tá, então eles fizeram alguns protocolos, fizeram um protocolo de treinamento de força no meio aquático e no meio terrestre, onde eles viram que não deu diferença entre os grupos, independente do meio que foi realizado. Mas esse estudo ele foi feito de uma forma talvez não muito tradicional ou do que é feito geralmente na prática, tá? Então, no meio aquático, eles utilizaram garrafas de plástico para dar uma carga, digamos assim, né? E no meio terrestre, sacos de areia que se equiparasse às cargas. Então, Uhum. esse estudo ele acabou não tendo uma aplicabilidade prática, né? Então, Uhum. ele foi um dos primeiros a serem realizados, mas onde foi que começou a despertar esse interesse foi visto, então, que é possível ter ganhos de força no meio aquático da mesma maneira que no meio terrestre, digamos assim, né? Isso ainda não foi 100% confirmado, mas foi no ano de 2001 que começou a se especular mais. E a partir daí veio também o estudo de Foihone em 2002, no outro ano, e também de Takeshima em 2002 também, onde eles começaram a realizar um treinamento de força no meio aquático em mulheres jovens e também em mulheres idosas. E também encontraram aumentos na força muscular em ambos os estudos. Bom, e aí depois disso foi uma porta foram uma porta aberta aí para vir vários outros estudos, inclusive do grupo em 2004, 2005. A partir daí outros estudos foram publicados também com treinamento de força, digamos assim, no meio aquático. Tem um estudo depois da Ananda, né, Cardoso, que em 2004, que também comparou equipamento com equipamento, sem equipamento. Aí começou a vir outros questionamentos, né, ao longo desses anos aí, dentro do treinamento de força no meio aquático. Bom, depois eu vou falando mais dos outros É, estudos. não, só para fazer um gancho, assim, né? Nesses estudos iniciais que foram os primeiros na literatura, ou mesmo os primeiros estudos do grupo, né? Como é que era a metodologia? Porque hoje a gente no grupo, a gente sempre busca estudar metodologias, né? Ah, Sim, qual é a melhor sim. forma de prescrever o exercício de força, o aeróbico, quais que dão os melhores resultados, né? E aí, como é que eram esses estudos? Quais eram as características principais desses estudos iniciais? Bom, esses estudos bem iniciais, eles tentavam prescrever da mesma maneira que no meio terrestre. Então, realizavam séries e contavam o número de repetições, e alguns deles simplesmente colocavam equipamentos como se só colocar equipamento já fosse trabalhar só força, né? Então, nesse início aí, tentava se reproduzir o mesmo que era realizado no meio terrestre. Uhum. Mas depois, com o tempo, né, foi começando a aprofundar e ver outras formas, outras maneiras de, de realizar. Então, até teve um estudo de Greff em 2010, né? É um estudo combinado, mas eles colocaram um grupo treinou a força sem periodização,
né, sem nenhuma prescrição específica para força, e o outro grupo ele teve uma periodização de treinamento de força junto com o aeróbico, no caso. E aí, nesse estudo, foi visto que somente o grupo que foi periodizado encontrou aumentos da força muscular. Tá? Então, a partir daí, a gente começou a ver que, de repente, simplesmente fazer um número de repetições ali não era a melhor maneira, né? Então, antes a gente pensava, bom, repetir exatamente como é feito no meio terrestre, mas o meio aquático ele é tão diferente, né? Então, as propriedades físicas são completamente diferentes. Então, se for pensar lá no meio terrestre, a gente realiza número de séries e repetições, né? Mas bem lá, pensando na bioenergética, a gente quer atingir rotas metabólicas específicas para ganho de força, né? Ou seja, a rota metabólica anaeróbicas, né? Tanto o sistema glicolítico como o sistema fosfocreatina. Então, é aí que a gente quer atingir. E no meio terrestre, como a gente faz para atingir isso? No meio aquático, desculpa, como a gente pode fazer para atingir isso? Então, foi com esses questionamentos que a gente começou a melhorar ali a prescrição de treinamento de força no meio aquático. Então, inicialmente você tentava reproduzir aquilo que era feito no meio terrestre, né? O número de repetições, ou até mesmo colocar equipamentos, né? Isso. Enfim. E aí, sem estar muito nas propriedades físicas da água, digamos assim. sim, como se o meio fosse o mesmo e vamos Exatamente. tentar fazer a mesma coisa, né? Considerando todas as propriedades físicas da água que tem diversas mudanças, né, no corpo, né, em geral. E aí, então, começou as prescrições mais baseadas em rotas metabólicas. Pois é. Então, assim, começou a se pensar até um determinado número de repetições, né? Se eu for controlar por número de repetições. Até no mesmo indivíduo, assim, por exemplo, eu realizar 10 repetições de um exercício como flexão e extensão de cotovelo, que eu tenho uma área projetada menor do que se eu for fazer uma flexão e extensão de ombro, eu levo o mesmo tempo para fazer? Será que eu vou estar atingindo realmente essa rota que eu quero trabalhar? Então, pensando até dentro do mesmo indivíduo, né? Já tem diferenças. Então, se eu for extrapolar isso para uma turma, né? Até o controle disso já dificulta. Então, depois começou a se questionar sobre as rotas metabólicas, né? E aí começou a se prescrever priorizando a especificidade bioenergética, como a gente fala, nos exercícios. Tá? Então, e além disso, além das rotas metabólicas, a gente cumprir o tempo ali necessário para trabalhar elas, a gente também não pode esquecer da intensidade, né? Então, para eu atingir essa rota metabólica anaeróbica, eu preciso de altas intensidades. No meio terrestre, a gente tem as cargas, né? E no meio aquático, como é que a gente vai fazer, então? Porque é difícil quantificar cargas. Como é que eu vou quantificar essas cargas para eu saber que está com uma alta intensidade? Então, são duas coisas, né? A gente tem que controlar a intensidade também. Então, pensando nisso, uma forma de controlar ou manter uma alta intensidade seria controlar a velocidade. Então, a partir daí, começou a se pensar na velocidade máxima. Bom, por que isso, né? Por que velocidade? Aí a gente volta lá para a física, onde existe a equação geral dos fluidos, que é uma equação lá onde tem diversos fatores que vão influenciar na resistência do meio, ou arrasto, né, digamos assim, para eu saber o quanto qual é a resistência que eu estou aplicando no meio. Então, são alguns fatores que influenciam, tá? Então, um deles é a densidade do meio, que vai influenciar, né, para esse deslocamento, para essa resistência. A área projetada, como falei antes, até simplesmente uma alteração no meu segmento pode mudar a área projetada, né? A velocidade e o coeficiente de forma.
Então, esses 4 fatores são o que mais influenciam na resistência do meio, né? Então, quanto de resistência eu vou ter para eu realizar aquele movimento, aquele deslocamento. Então, foi pensando nisso que começamos a olhar as propriedades físicas da água com com os mais detalhes, assim. E nessa fórmula da equação dos fluidos, ela tem um detalhe, a velocidade ela é elevada ao quadrado. Então, se eu aumentar a velocidade, ela vai aumentar ainda mais do que os outros fatores dessa fórmula, tá? Então, assim, pensando no meio aquático, a velocidade é o fator mais importante. Então, é através dela que eu consigo aumentar a resistência e manter a minha intensidade alta, como eu quero, para trabalhar essas rotas metabólicas anaeróbicas, digamos assim, tá? Então, pensando em velocidade, na velocidade máxima, né? E no tempo para eu atingir essas rotas metabólicas, tá? Então, Então, não, eu só ia fazer um comentário, né? Que se a gente na musculação, no treinamento de força fora d'água, a gente tem os pesos, né? As máquinas, caneleiras, etc. Na água, um fator de aumento de carga é velocidade. Então, quanto é maior a velocidade. nossa velocidade, Isso. mais carga a gente vai ter naquele exercício. Digamos que seria o principal fator, né? Uhum. Claro que se eu aumentar a minha área projetada, eu também vou ter um aumento da resistência, mas não tanto, né, quanto a velocidade. Ela já é bem claro que ela é o principal fator para aumentar a resistência dentro do meio. Alguém acho que está perguntando ali a questão do, acho que o que é área projetada. Só explica de novo o que seria, uns exemplos de área projetada. Ah, tá. A área projetada é aquela área que eu vou deslocar, por exemplo, ali a quantidade de água dentro do meio aquático, por exemplo, né? Então, vou dar um exemplo na minha mão, tá? Se eu vou fazer um exercício com a minha mão nessa posição, flexão e extensão de cotovelo, por exemplo, essa aqui é a minha área projetada, né? Ela é uma grande área projetada. Se eu simplesmente mudar o segmento, né? Só virar e fazer assim, eu vou cortar a água e essa área projetada é muito menor, né? Eu vou ter só isso aqui de área projetada. Então, o que se procura fazer também com os equipamentos é justamente aumentar a área projetada. Se eu utilizar um palmar, eu vou ter uma área projetada muito maior, né? Então, esse seria a área projetada. Ou simplesmente fazer um exercício com o meu cotovelo flexionado ou estendido com uma flexão e extensão de ombro, por exemplo. Todo o meu braço é uma área projetada muito maior, onde eu vou ter que deslocar uma quantidade de água, digamos assim, muito maior do que se o segmento for menor. Então, essa seria a área projetada que a gente também pode manipular. Acho que foi respondido. Respondido? É. Tá. Além disso, né, pensando com a prescrição atual, assim, bom, já falei da velocidade máxima, né? A gente também tem o tempo de execução dos exercícios, tá? Então, em vez de da gente controlar por número de repetições, a gente começou pensando nas rotas metabólicas, enfim, começou a prescrever por tempo. Então, geralmente utiliza-se séries de 30 segundos, 20 segundos, 15 segundos, 10 segundos, na máxima velocidade de execução, tá? E por que esses tempos, assim, 20, 30, 20, 15, né? Por que esses tempos? Justamente pensando no tempo predominante de cada rota metabólica, né? Então, a gente tem que, pensando lá em fisiologia do exercício, bioenergética, né? Qual é o tempo que geralmente aquela rota fica mais predominante num exercício intenso? Então, o sistema glicolítico, o anaeróbico lático, ele fica predominante mais ativo de 30 segundos a 2 minutos, né? Então, e no sistema fosfocreatina, ele fica predominantemente mais ativo de 0 a 30 segundos. Então, e dentro de cada um dessas rotas também a gente pode trabalhar a potência, capacidade, né? Enfim, mas por isso a gente escolhe trabalhar por tempo,
do que por número de repetições, tá? Então, controlando o tempo, a gente tem certeza que está trabalhando dentro da rota metabólica que a gente quer para obter os ganhos de força. Então, por isso que a gente costuma fazer por máxima velocidade, controlando a máxima intensidade, né? E por tempo para conseguir trabalhar as rotas metabólicas que a gente quer. Então, resumidamente, hoje a metodologia que a gente vem utilizando é essa, né? A gente trabalha por tempo, pensando na rota metabólica que vai ser, que se quer ser atingida, né? E também sempre na velocidade máxima, pensando naquilo que a gente falou anteriormente da fórmula, para tentar aumentar a carga, né? A Aumentar carga. isso. A velocidade seria a nossa carga no treinamento né, comparando o treinamento de força no meio terrestre, a velocidade é a nossa carga e a gente consegue manter ela mais intensa. Mas a gente aí, não fala Bruna, de carga, a gente fala mais de intensidade, né? Mas aí, Bruna, como é que a gente pode progredir isso, pensando assim numa periodização, né? Começa com qual tempo? Se eu posso usar 30, posso usar 20, 15, 10, mas como é que eu posso progredir isso? Sim. Bom, progressão, tá. Geralmente a gente começa com séries maiores, né? E vai diminuindo, fracionando essas séries. Porque acredita-se que quando eu fraciono a série, eu consigo alcançar velocidades maiores também. Tá? Então, a progressão, geralmente a gente começa realizando séries de maior parte dos estudos, assim, né? E dentro das nossas prescrições, a gente começa a realizar séries de 30 segundos, né? E vai progredindo para séries menores e aumentando o número de séries e diminuindo o tempo da série. Basicamente, como é feito também no treinamento de força tradicional, né? A gente começa com um número de repetições maior, né? Com uma carga mais baixa e vai aumentando a carga e diminuindo o número de repetições. Então, segue mais ou menos o mesmo sentido, assim. Então, a gente pensando que diminuindo o tempo da série, a gente consiga alcançar maiores velocidades e, consequentemente, com uma maior velocidade, eu consiga vencer uma maior resistência. Tá? Então, até no meu trabalho de mestrado, eu fui atrás justamente disso, tá? Então, eu quis verificar se realmente essa estratégia de diminuir, se eu diminuo o tempo, se eu consigo realmente alcançar maiores velocidades, né? Então, no meu trabalho, eu realizei uma análise cinemática e neuromuscular através da eletromiografia, né? Então, nessa análise, eu consegui ver a velocidade angular média dentro desses tempos. 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, né? Então, se eu fracionando esse tempo, eu realmente consigo alcançar maiores velocidades. E como resposta, eu obtive que sim, né? Então, quando eu faço 2 séries de 30 segundos e 6 séries de 10 segundos, né? Claro, com um intervalo entre elas, né? Nas séries de 10 segundos, eu consigo alcançar uma velocidade angular média maior do que nas séries de 30 segundos. Então, isso a gente supõe que com uma maior velocidade eu consiga alcançar vencer uma maior resistência, né? Então, no meu trabalho, na eletromiografia, eu não tive resultado significativo, assim, de aumento da atividade neuromuscular, mas teve uma tendência, tá? Teve uma tendência ali das séries de 10 segundos, uma maior ativação do que nas séries de 30 segundos. Então, corroborando com que a gente, nessa linha que a gente vem seguindo dentro do grupo, principalmente, tá? De realizar esse fracionamento de séries ao longo da prescrição. Podia dar um exemplo, assim, tu troca esse tempo de série, de quanto tempo eu fico, um mês, ou enfim, tanto faz, e aí depois eu vou para 20, depois eu vou para 10, como é que se Dentro da faz? tua Sim, dentro da periodização ali, tu vai separar os seus mesociclos, digamos assim, né? Então, a cada mesociclo, tu vai ter uma progressão. Tu pode ter mesociclos, sei lá, de 6 semanas, né? Ou menos, às vezes, de 4 semanas, e assim
a cada mesociclo vai progredindo, fazendo esse fracionamento das séries, tá? Acreditando que tu vai aumentar a intensidade a cada fase da tua periodização. Então, por exemplo, pode fazer a cada 4 semanas, vai trocar o meso, vou aumentar a intensidade. Né? Então, aumentar a intensidade seria fracionar esse tempo de série aí para que seja alcançada maiores velocidades. Uhum. Essa é a ideia. Aqui tinham feito uma pergunta, mas agora ela sumiu uma parte, que é a questão do... Eu acho que era o que tu tinha falado até da eletromiografia, se por acaso, acho que diminuindo a série, aumentando a velocidade. Aqui, velocidade, como até você diminuindo mais isso. Não, não era isso. Era se ia ter alguma perda de eficiência no movimento. E aí talvez teria uma diminuição no recrutamento das fibras musculares. Perda de eficiência do movimento ao longo Em velocidades muito rápidas. E aí, eu acho que foi isso que eu entendi, que daí tu perderia, em velocidades muito rápidas, tu perderia eficiência e talvez teria um menor recrutamento de fibras musculares. Mas a Bruna justamente mostrou que no trabalho dela teve uma tendência de aumentar, né? Isso, não foi significativo, só por isso não tem como afirmar que realmente teve um aumento. Mas teve uma tendência bem forte, assim como dados de eletromiografia tem uma variabilidade muito grande, então para conseguir uma diferença significativa tem que ser bem acentuada, assim. Então, o que a gente tem que cuidar, assim, é que geralmente o que pode acontecer é com o aumento da velocidade tu diminuir a amplitude de movimento. Né? E aí, sim, né, na tentativa de manter a velocidade, tu encurtar o movimento. Mas no meu trabalho, eu não tive diferença na amplitude do movimento. Então, quanto a isso... E não foi só no meu mestrado, no meu trabalho de TCC, que eu avaliei mulheres idosas, também não teve diferença na amplitude de movimento. Tá? Então, no meu trabalho de TCC, eu avaliei elas antes e depois de um treinamento de força, onde no meio aquático, né? Onde esse treinamento de força foi realizado uma série só de 30 segundos, né? Durante 20 semanas elas fizeram esse treinamento. E aí eu avaliei a velocidade angular média do exercício de chute, flexão e extensão de joelho, né? E elas aumentaram significativamente a velocidade, então sugerindo que elas tiveram um aumento na força, conseguindo realizar o exercício mais rápido, né? Então, mesmo sendo idosas, elas não diminuíram a amplitude de movimento, né? E conseguiram aumentar a velocidade depois de um período de treinamento que foi uma série de 30 segundos. O volume total desse treinamento era de 13 minutos só, e mesmo assim elas conseguiram aumentar a velocidade e aumentar também os níveis de força. E outro dado importante que no meu trabalho de TCC a gente também observou, eu avaliei então a velocidade do exercício, né, de flexão e extensão de joelho durante 30 segundos, onde eu observei então, né, o aumento da velocidade angular média. E além disso, eu dividi o tempo o tempo total, os 30 segundos, em fases. Então, eu analisei de 0 a 10 segundos, de 11 a 20 segundos e de 21 a 30 segundos, essas mesmas variáveis, velocidade angular média e também velocidade angular de pico, ou seja, maior velocidade que elas chegaram dentro daquela série de 30 segundos. E numa análise descritiva, elas eram 13 mulheres, né? A maior parte delas atingiram o pico do 0 aos 20 segundos, tá? Então, de 13 mulheres, foram 11 que atingiram o pico de 0 a 20 segundos, tá? Então, e 6 delas de 10 a 20 segundos. Então, uma dúvida que a gente tinha também era que, ao longo dessas séries, se elas não fossem diminuindo a velocidade, né? Então, mesmo idosas, elas atingiram o pico no meio. Então, não teve essa queda de velocidade ao longo, né, de toda a série. Então, isso corrobora também com nossos achados, até pensando nas rotas metabólicas, né? Então, que a gente consegue atingir, sim, a potência lá em torno de 10 a 20 segundos.
trabalhando também isso. Muito bem. Ô, Bruna, até vou aproveitar, assim, vou sair um pouquinho da linha que a gente estava indo, mas porque tu falou aqui do teu TCC, né, que tu fez uma Isso, avaliação dentro d'água isso. após um período de treinamento, porque alguém lá no início já tinha perguntado como é que a gente fazia as avaliações, né, de força, se a gente só Ah, tá. fazia avaliações no meio terrestre. E Aham. normalmente, né, a gente faz realmente avaliações só no meio Sim, terrestre, pensando até na aplicabilidade disso, né? O que a gente quer ver se isso. a pessoa ela é funcional, se ela aumenta a força para as tarefas do dia a dia dela que são fora d'água, né? Mas aí podia falar Exatamente. só, fazer mais uma reflexão aqui rápida É, de que tipos de avaliações a gente pode fazer e o que daria para fazer dentro d'água, no caso, que foi a é. pergunta. Bom, a gente faz essa análise cinemática também que a gente consegue realizar, que vai avaliar a velocidade, amplitude, número de repetições que consegue fazer também dentro de um determinado tempo. É simplesmente uma filmagem embaixo da água, né? Então, hoje em dia, hoje em dia até é mais fácil de ter acesso, né, a determinadas câmeras subaquáticas. Muitas pessoas já têm e tal. Então, e é uma forma de avaliar que não precisa de muita coisa. Tu vai pegar ali o vídeo, a gente tem determinados softwares que são gratuitos, que tu pode digitalizar e conseguir verificar certinho a velocidade angular, ou simplesmente contando um número de repetições, tu vai ver que aumentou, diminuiu, né? Isso cuidando também ali a amplitude. Mas no meio terrestre, no meio aquático, desculpa, a análise cinemática é uma análise que seria fácil de coletar, digamos assim, não tão fácil de avaliar, porque é trabalhosa, só pelo trabalho, mas ela não tem muito mistério, né? E, além disso, a eletromiografia, né, que a gente faz, mas aí eu acho que mais a nível de pesquisa, assim, que é É, uma já bem mais eu acho que para a prática, assim, seria o número de repetições, né? Para tu é, ver, de repente, após um período de treinamento, o teu aluno aumentou o número de repetições dentro sim, de um período ali de 30 segundos, por exemplo, né? Então, de é, repente, lá no início do treinamento, ele estava fazendo X repetições e no final do treinamento ele ganhou força, né? Melhorou parte neural, é, melhorou potência, ele talvez tenha aumentado o número de repetições dentro daquele mesmo período, né? isso, Mas em e é bem geral, a gente tem avaliado, né, os efeitos do treinamento a partir de avaliações fora d'água, né? Então, teste de um assim, sim, RM, um né? RM, RMS, Mesmo testes funcionais, né? Porque quem trabalha com idoso funcionais. são testes bem legais de fazer, o teste sentar e levantar, né? Isso. Força de flexão. Lá no projeto de extensão a gente faz todos os funcionais e agora a gente já está começando a avaliar saltos, que também é um teste aí que é prático de fazer, né? Então, Uhum. os testes basicamente fora da água, né? É. Tem bastante gente perguntando da questão do material, mas assim, tá na nossa linha aqui de raciocínio, a gente vai chegar lá, tá? Então vamos segurar um pouquinho a Ah, ansiedade. mas sobre disponibilizar o material, tu diz? Eles fizeram algumas perguntas. Não, material não, de usar equipamentos nas Ah, aulas. equipamento, É, tá. Ah, sim. se nesses estudos, assim, já vou dar o spoiler, né? Mas nos nossos estudos em geral, a gente não tem usado equipamentos, Não. né? A gente vai É, progredindo por tempo, usando velocidade máxima, mas o equipamento a gente ainda não inseriu bem, é, né? é. Mas vamos falar um pouquinho mais adiante sobre Sim, isso. eu acho até que tem bastante coisa para falar de equipamento. Hoje à tarde a Mayra fez uma live falando É, só sobre equipamentos. Então, de repente, podia ser uma próxima aí. e podem procurar, né? Essa live da Mayra foi na First. A Ah, Mayra, se estiver nos escutando, pode botar aqui o link e podem dar uma olhada anotei. lá. Bom, a Bruna falou então da forma com que a gente prescreve, falou um pouco da progressão do treinamento de força, né? E aí eu queria que falasse um pouquinho de como se estrutura a aula, né? Como que eu vou estruturar minha aula, porque tem um monte de grupos musculares que eu quero trabalhar, eu tenho que ter um repouso, né? Como é que a gente faz isso? Isso aí. É. Então, assim, primeiro
eu acho super importante tu fazer uma prescrição anteriormente de dar a tua aula, né? Muitas pessoas chegam lá na beira da piscina e vão falando o que vem na cabeça, então é importante tu estruturar antes, já fazer teu planejamento, tua periodização ao longo do tempo ali, e chegar na hora de dar aula com todos os seus exercícios anotadinhos, para conseguir contemplar lá e trabalhar todos os grupos musculares, né, os principais grupos musculares. Então, a primeira coisa que eu acho é ter um plano de aula para te chegar lá na hora e não esquecer e fazer tudo direitinho. Sobre a estrutura da aula, assim, basicamente na hora com os alunos, né, a gente pode fazer tanto de uma forma mais, digamos, parecida com o meio terrestre, né? Realizar todas as séries ali de um determinado exercício, fazer a recuperação passiva e depois realizar outro exercício de outro grupo muscular, recuperação passiva, mas isso não fica meio parado, eu acho que tu perde um pouco de tempo, né? Então, geralmente hoje, o que a gente estrutura basicamente em forma de circuito, que eu acho que é uma forma que fica mais dinâmica e até para te atender uma turma, né, de alunos fica melhor até de controlar, né? Então, seria em forma de circuito, a gente pode fazer, como a gente já fez na piscina, separar a piscina em quadrantes, por exemplo. Em cada quadrante vai ter um bloco de exercícios, onde vai ter uma rotação dentro da tua aula. Então, isso otimiza muito a aula e a tua recuperação, né? Que a gente geralmente faz uma recuperação de 1 minuto e meio até 3 minutos, né? 2 minutos, mais ou menos, já é o suficiente para a recuperação total lá. E aí, enquanto tu tá trabalhando um grupo muscular, o outro tá recuperando. E aí tu não perde tanto tempo. Então, é uma forma bem mais dinâmica e que tu pode otimizar depois tua aula também para trabalhar outras capacidades físicas. Então, a estrutura assim, da aula pode ser feita dessa forma, que eu acho que é uma das maneiras que a gente mais está prescrevendo hoje, é mais dinâmica e melhor, assim, em termos de turma. Muito bem. Eu acho também, se vocês quiserem ver alguns exemplos, né, de como que a gente faz as periodizações, todos os nossos estudos com treinamento de força, a gente busca, né, detalhar bem essa parte para ser de fato aplicável, né, na prática. É isso. E a gente procura daí, então, cada bloco ali de exercício, tentar contemplar todos os grupos musculares, né? Então, é difícil em falar aqui quais exercícios, porque são tantos exercícios, né? Então, não tem como. Não tem uma receita de bolo, digamos assim. Aí eu acho que entra as questões de prescrição de exercício, né? Tentar Treinamento trabalhar. geral. Trabalhar global, trabalhar, né, todos os Isso não grupos foge do que é musculares. feito na água, né? Exato. Então, isso é a teoria do treinamento básico, né? Mas assim, a gente gosta mesmo de trabalhar lá com circuitos, que eu acho que é mais dinâmico. Eu pessoalmente gosto mais. Olha, aqui na minha linha que eu tinha pensado, a gente entra na questão do equipamento. Vamos falar um pouco do equipamento, resistidos e flutuantes. Bom, então é um tópico aí um pouco. Tem bastante divergências aí, o pessoal gosta, gente que não gosta, enfim. Mas assim, pode usar ou não equipamento resistido, flutuante, né? Às vezes eu devo usar, não devo usar. Olha, nós podemos, né? Como tu falou antes, no grupo a gente não tá mais usando muito, né? Acaba focando mais ali na velocidade, enfim. Mas com o uso do equipamento, a gente tem que cuidar, porque a tendência é tu diminuir a velocidade. Qualquer pessoa que eu der um equipamento, dificilmente vai conseguir manter a intensidade de um determinado exercício com equipamento e sem equipamento, tá? As velocidades vão ser diferentes. Né? Então, como a gente viu antes, priorizar a velocidade é o mais importante. Né? Então, tem que cuidar muito quando vai colocar um equipamento.
Além disso, existem vários tipos de equipamento, né? Equipamentos resistivos, equipamentos flutuantes. Então, tem que ter muito cuidado na hora de prescrever, por exemplo, um equipamento flutuante dentro da piscina, como tem a ação do empuxo, ele pode facilitar a subida. Ele vai dificultar a descida, digamos assim, né? Quando eu fizer a força para baixo, mas ele vai facilitar a subida, ele vai querer flutuar e vai me auxiliar. Então, tem que cuidar também isso. O que eu estou querendo priorizar, né? Qual musculatura eu quero priorizar? Então, tem que cuidar, porque, como a gente viu, velocidade é o mais importante. As pessoas acabam colocando equipamento, como eu falei antes, para aumentar a área projetada, né? Então, aumento de área projetada com equipamento é ok, aumenta, claro, mas de repente a velocidade vai ficar sempre prejudicada, né? Então tem que cuidar. Eu acho que é interessante para mudar um pouco a aula, às vezes, né? Mas só colocar o equipamento não quer dizer mesmo que eu estou aumentando a intensidade. Tá? Então tem que cuidar muito o tipo de equipamento, o formato do equipamento, né? Tem também o coeficiente de forma, que também está lá na nossa fórmula, na equação geral dos fluidos. Dependendo da forma, vai facilitar, né? Se for um halter redondo, por exemplo, ele vai estar facilitando o deslocamento dentro da água, né? Então tem que cuidar até a forma daquele equipamento, não é qualquer equipamento que vai aumentar a minha intensidade. Uhum. Mas eu acho que assim, e dentro do nosso grupo, né, a gente teve vários estudos que foram realizados comparando utilização de equipamento com e sem equipamento, né? E a maior parte dos estudos eles demonstraram que não tem diferença nos ganhos de força após um treinamento com equipamento ou sem equipamento. Tá? Então, foi ao longo aí da história do grupo, vários estudos foram realizados e todos acabaram mostrando que a velocidade, sim, é mais importante para obter ganhos significativos de força, né? Então foi por aí que a gente acabou desistindo de usar equipamento, digamos assim, ou deixando mais para uma parte mais recreativa, ou às vezes alguém que tem alguma limitação, não pode realizar muito rápido o exercício, aí bota um equipamento para aumentar a Essa foi intensidade. essa foi uma pergunta de alguém. Botou assim: se a pessoa não consegue alcançar velocidades muito altas, será que não seria uma alternativa, por exemplo, Sim, colocar? isso aí Sim. é uma alternativa. Às vezes a pessoa tem alguma patologia lá, um desgaste, alguma coisa que não pode realizar rápido. Então, aí coloca um equipamento, né? Mas não quer dizer, não é para todo mundo, né? Seria para aumentar a intensidade, a velocidade, sem dúvida, é o mais importante. E até justamente, até para controlar os alunos fazendo, assim, eu acho que tu coloca um equipamento, tu não consegue ver se ele está realmente máxima velocidade dele, né? Sem equipamento, a gente consegue perceber melhor, assim, eu acho. Aí eu acho que até entra alguém, não sei se foi a Ellen que perguntou, porque a pergunta ficou bem grande, mas era de Parkinson, e eu peguei o finalzinho. E aí eu acho que Ah, entrava mais ou menos nessa mesma questão, né? Porque algumas sim, doenças e tal que limitam um pouco a velocidade, por exemplo, tu alcançar uma velocidade máxima. Então, enfim, acho que dá para usar com velocidades não máximas, né? Porque a resistência da água já vai ser um estímulo interessante exato. para essa população. Sim. Ah, agora veio várias perguntas, mas não consegui pegar ali o que veio. Bom, então em relação ao equipamento, assim, claro, a gente poderia aqui ainda dissertar muito sobre equipamento, tanto que teve, né, uma É, live só sobre isso hoje à não, tarde. não, senão a Mas de gente já repente fica estaria aí, vários estudos. E de até repente eu já tipos marco de com a Mayra. equipamento, velocidade, tudo isso a gente tem bastante, mas eu acho que se fosse para falar disso, a gente realmente é bom fazer uma só de equipamento. Vou convidar a E Mayra. até trazer alguns equipamentos que às vezes, né, a gente nem conhece, ou opções, enfim. Alguém, eu não consegui pegar também o início, mas era alguma coisa de talvez usar velocidade alta, não consegue atingir a velocidade alta por alguma patologia, não pode ser perigoso utilizar o material. Aí, né, Bru, eu acho que tem que conhecer o aluno, né? Tem que saber quais É. são as limitações Aí desse vai aluno. muito da especificidade, assim, do aluno, qual é a dificuldade. Aí vai muito de cada É, um mesmo.
Vou fazer até um parênteses aqui, que não era tanto a ideia hoje falar sobre isso, talvez a gente fale em próximas lives, mas a gente tem visto em alguns estudos que o próprio treinamento aeróbico dentro d'água melhora a força, né? Exatamente. Então, Eu tentei não falar sobre isso, é, vou deixar mas o gostinho para as próximas. Mas isso o aí. treinamento aeróbico em intensidades aeróbicas ali, né, entre o primeiro e o segundo Altas. limiar ventilatório, eles também, a gente tem visto que aumenta a força muscular. Então, mas isso a gente vai deixar para um próximo momento, É, né? A gente só tem mais 10 minutos e eu queria que tu falasse ainda um pouco sobre os cuidados, né, que a gente tem que tomar durante uma aula de treinamento de força no meio aquático. E aí acho que já dá para também encaixar aqui uma pergunta da Andressa, que foi em relação ao comando verbal, né? A importância disso também durante a aula. isso. É. Dentro desses cuidados aí que a gente tem que tomar, o comando verbal eu acho que é um dos mais importantes. Então, quem já fez uma aula de treinamento de força ali dentro do nosso grupo, sabe que tu sai com força, força, força na cabeça, né? A gente acaba estimulando muito e o pessoal, o que a gente vê é que realmente o estímulo faz muita diferença. Então, a primeira coisa é estimular tempo inteiro durante o exercício, que ele deve ser realizado em máxima velocidade, o mais rápido que a pessoa consegue, mantendo a amplitude de movimento, claro, né? Mas esse estímulo ele tem que ser constante. Então, a primeira coisa que eu diria é o estímulo verbal, que faz muita diferença e até estimula a aula inteira, né? Então, o comando verbal é muito importante. A demonstração dos exercícios também, eu acho que tem que ter bastante cuidado, assim, demonstrar fora da água um exercício que está sendo realizado dentro da água, a gente tem que saber que aquele tempo é diferente. Então, mesmo que seja um exercício que vai ser realizado em máxima velocidade, ele é máxima velocidade dentro da água, não é fora, né? Então, não adianta tu fazer muito rápido no ar, que, né, tu tem que demonstrar de uma forma que a pessoa entenda que é a máxima velocidade no meio aquático, tá? Então, a demonstração também é bem importante. Comando verbal, amplitude dos movimentos, sempre cuidar muito, assim, ficar o tempo inteiro em cima, olhando, né? Sempre circular na piscina, isso eu acho que em qualquer aula de atividade aquática, né? Ficar circulando, observando, cuidando, corrigindo, é extremamente importante. Até para não ter nenhum tipo de lesão, enfim. Além disso, também estimular no treinamento de força, a gente geralmente faz os exercícios isolados, né? Membro superior, membro inferior, e tem que ter aquela estabilização corporal. Então, acho que isso também tem que ter um estímulo de contração de abdômen, assoalho pélvico, para te manter a tua postura enquanto está realizando um exercício de um outro segmento, por exemplo. Isso é bem importante, assim, para não ficar depois com dor, né? Ou ficar com a coluna ali mal posicionada. Então, isso também é muito importante, além de tudo. Mas eu diria de principal cuidado é estímulo verbal, comando verbal, que isso faz toda a diferença dentro da aula de treinamento de força. Uhum. A gente fica meio que nem gritando, que nem sai com a cabeça cheia, mas é máxima velocidade, o mais rápido que consegue, tempo inteiro em cima, estimulando. É isso que vai fazer ter os ganhos de força depois no final, sem dúvida. Conseguir atingir, né, de fato, a velocidade máxima, né? Velocidade máxima, é velocidade máxima sempre, durante toda aquela série, todos aqueles 30, 20 segundos que seja. Uhum. Bom, eu acho que assim, que tinha mais algumas coisas aqui que eu fui anotando que o pessoal foi perguntando, mas eu acho que são coisas que a gente vai precisar de mais tempo. Tá anotado, a gente vai conversar sobre isso em algum outro momento, né? Porque me perguntaram aqui, perguntaram pra gente questão de escala de percepção de esforço, tá? Então, assim, a gente não vai entrar hoje para falar sobre isso, porque a gente não costuma usar a escala, né? Tanto para o treinamento de Não, força, a gente vai em velocidade máxima. né, falando lá na história, voltando para a história, né, no início tentou-se utilizar, mas como foi visto que a velocidade máxima, o máximo esforço era determinante, então esqueceu-se a escala de percepção de esforço.
Para força. Para o treinamento de força. Só que para o treinamento aeróbico a gente usa muito. Então, Muito combinado, faremos, né? faremos uma live em seguida aí, não sei ainda exatamente quando, mas que a gente vai falar sobre prescrição do treinamento aeróbico dentro da água, e aí a gente vai falar sobre percepção de esforço, também uso de frequência cardíaca, né? Os testes máximos dentro da água. Então, quem perguntou, segura aí que daqui umas semanas a gente pode falar sobre isso. E a Stephanie também lembrou uma coisa bem importante, que também vamos precisar um pouco mais de tempo para falar, que é a questão da contração muscular, né? Sim, Da diferença exatamente. Se eu dentro do... começasse a falar, eu acho que não ia dar tempo, assim, de falar tudo que eu queria. Então, Sim. acho Não, que mas isso eu vou anotar também, porque eu acho que isso é bem importante a gente falar, né? Porque ainda é uma questão bastante polêmica, né? Porque a gente escuta ainda as pessoas polêmico. falarem que só tem contração concêntrica, Aham. etc. Então, acho que é importante a gente também trazer isso numa próxima live. Bruna, a gente tem 5 minutinhos, dá assim um... Finaliza aqui com a tua mensagem principal Tá. hoje da nossa live. Ó, eu até vou já fazer uma propaganda, digamos assim, do meu projeto de doutorado, né? Que também acabei não. Fala um pouquinho, Né? verdade. Então, assim, uma. Assim, lembrando quando eu entrei lá no grupo, que eu comecei a participar dos treinamentos de força, enfim, lá na ESEF, a nossa piscina é de frente para a academia ali de musculação. Então, eu ficava observando o treinamento de força meio aquático, olhava para a academia lá, eu pensava, será que eu consigo alcançar os mesmos ganhos de força fazendo lá nos aparelhos e aqui na água? Então, um dos questionamentos que eu tive trabalhando com treinamento de força no meio aquático foi esse. E aí eu decidi escrever um projeto em cima disso, que vai ser o meu projeto de doutorado, né? Então, vai ser o próximo desafio, ver se realmente eu consigo alcançar os mesmos níveis de variáveis neuromusculares, em geral, na água e na terra, né? É um desafio bem grande, pensando em tudo isso que a gente falou das diferenças dos dois meios, né? Que são muito diferentes, e conseguir equalizar cargas, isso vai ser um desafio bem grande. Mas o treinamento de força no meio aquático, ele é uma alternativa muito boa para quem quer aumentos de força, até para aquela população que eu escuto muito, não gosta do ambiente de academia, e eu mesmo assim preciso ganhar força, né? Porque é importante. Então, a piscina é um meio aí para realmente ganhar força muscular, sem dúvidas. E eu sou apaixonada pelo treinamento do meio aquático, então sou suspeita, né? Mas eu acho que é isso aí, pessoal. Treinamento de força no meio aquático, ele é eficiente. Muito bem. O pessoal que está falando aqui da planilha, né? O CRU, eu acho que está enviando aos poucos. E tem todos esses estudos que estão lá na planilha, tá? A Ai, Bruna ainda não saiu a publicação, né, desses é, artigos do TCC e do mestrado, mas em breve vão sair. sim, Mas mas a planilha do Cruel tá lá no Lula. tá lá a dissertação, né? E também o teu Isso. TCC. Então podem olhar lá. Qualquer dúvida, tenho certeza que a Bruna pode responder também diretamente para vocês no Instagram Sim, dela. sim, pode mandar lá no direct e a gente responde. E agora é sorte no teu trabalho de doutorado. Tenho certeza que vai ser sucesso. Vamos torcer para que as coisas se normalizem o quanto É, antes, para que a gente possa voltar, né, a fazer nossos sim, trabalhos. para que Tá bom? logo, não aguento mais. Então, pessoal, que eu não Saudades da consegui. piscina, né? Saudades da piscina. Então, o que a gente não conseguiu responder está anotado. Vamos ver se a gente consegue responder nas próximas lives. Agradecer, Bruna, pela conversa, foi ótimo. E a gente Obrigada. já está acabando o nosso tempo. Obrigada né, Ai, é por verdade. todo mundo que assistiu. E a gente vai estar agora, acho que de noite, a gente já vai divulgar a próxima live, que vai ser na Isso quarta-feira. aí. Tá bom? Imperdível. Um abraço para todo mundo. Tá. Beijo Tchau, pra todo Bru. mundo. Tchau, tchau. Tchau.